estamos numa nova série de sermões e eles têm como objetivo tratar do Espírito Santo. Esse é o mês de maio, no calendário dos judeus, de maneira apropriada em termos de data, nós estaremos diante do mês do Pentecostes. Então, nós já tratamos a pessoa do Pai, do Filho, com bastante importância durante os meses anteriores, e nesse mês de junho, nós vamos estar diante de estudos direcionados ao Espírito Santo de Deus. Você é nosso convidado para estar aqui durante esse mês, prestando culto ao nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria que você pudesse ir até o livro de Joel, no capítulo 1, por favor. Assim a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Joel. A palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Betuel. Prestem atenção, anciões, e escutem todos os moradores da terra. Aconteceu algo assim no tempo de vocês, ou nos dias de seus pais? Contem isto aos filhos de vocês, que eles o contem aos filhos deles, e que estes falem sobre isso à geração seguinte. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto migrador comeu. O que o migrador deixou, o gafanhoto devorador comeu. O que o devorador deixou, o gafanhoto destruidor comeu. Acordem, beberrões, e chorem. Lamentem, todos vocês que gostam de vinho, por causa do vinho novo, pois foi tirado da boca de vocês. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável, com dentes como de leão e presas como de leoa. Destruiu as minhas videiras e destroçou as minhas figueiras, tirou as cascas das árvores e as jogou fora. Os galhos ficaram brancos. Vamos ao Senhor em oração. Pai, em nome de Jesus Cristo, a igreja aqui reunida, trazida pelo Teu Santo Espírito até aqui, necessita de que haja convencimento de que o nosso coração é mau, de que Deus, e unicamente Deus, é bom, e de que as justiças dos homens são como trapos imundos que encobrem a nossa sujeira. É necessário nessa noite, ó Deus, que nosso coração seja compungido, contritado, que venhamos a nos desenvergonhar dos nossos pecados. Pai, transforma o panorama frio e embrutecido de nossas vidas em pastos verdejantes. Senhor, nos tira essa amargura da boca e nos coloca, Senhor, a doce presença do Espírito Santo. Perdoa os nossos pecados, para que possamos entrar diante de Deus, limpos pelo sangue de Jesus, prontos a ouvir Tua palavra, prontos a ouvir o edito do Rei, a ouvir as palavras do Altíssimo, Senhor. Quebranta, Senhor, o mais arrogante, a mulher e o homem mais arrogantes aqui, Senhor. Desperta o nosso espírito em nome de Jesus. Amém. Amém. Novamente, boa noite. Nós estamos diante do livro do profeta Joel. A Bíblia Sagrada possui algumas divisões que são importantes para a nossa compreensão. Nós temos no Velho Testamento profetas que chamamos de maiores, porque a quantidade de capítulos dos livros deles é maior, e 12 profetas menores, que têm menos capítulos. Nós temos divisões na Bíblia para que possamos nos orientar em nossas pesquisas, comparações e na instrução do povo de Deus. Mas antes de entendermos o profeta Joel, eu gostaria de convidar a uma compreensão mínima a respeito da própria Escritura. A Bíblia, como você pode já ter visto,
tem uma divisão simples em Velho Testamento e Novo Testamento. O Velho Testamento, ou seja, essa primeira parte que você encontra da Escritura, ela trata, além dos profetas, ela trata de livros históricos, ela trata da cosmogonia, ou seja, de como a criação se desenvolveu, de que modo Deus criou todas essas coisas. Ela traz a lei de Moisés, ela traz os livros poéticos, ela traz toda a história do povo de Deus, o povo de Israel, construída desde Abraão, mas também a queda do homem. E ela é feita, ou considerada feita, de tal forma que ela se conclui e se amarra em alianças. Isso mesmo, em alianças. Deus faz alianças com o seu povo. A mais expressiva do Velho Testamento é a aliança que Moisés recebe. Moisés e o povo no deserto recebem uma aliança que permanece até o último profeta Malaquias e que se encerra na pessoa de João Batista, que muitos já devem ter ouvido, é o último profeta da antiga aliança. O Novo Testamento, que é assim chamado de testamento, mas que não teria nenhum problema de ser chamado também de nova aliança, ela se estabelece não no nascimento de Jesus, mas a partir daquele momento onde Jesus está diante daquela última ceia, a qual chamamos, e ele, com o pão e com o vinho na mão, ele celebra, ele institui, ele ordena, ele inicia aquela que é a última aliança conosco, a aliança derradeira, definitiva, a aliança no seu sangue. Jesus Cristo, então, firma conosco uma aliança. A igreja também se estabelece, assim como o povo de Israel, em uma aliança proposta, iniciada e revelada por Deus. Por que é importante? E por que é importante colocar as coisas dessa forma, antes que o próprio livro de Joel se estabeleça? É porque, ao não percebermos de que a Bíblia trata a relação do povo de Deus, ou pelo menos a relação de Deus com o seu povo, em termos de aliança, nós podemos não entender, como lemos agora há pouco, em alguns minutos atrás, o profeta Joel, nós vimos uma destruição muito grande. Se você for ao Velho Testamento, você vai encontrar outros momentos onde Deus desfere golpes terríveis. É fogo que vem do céu, é terra que se abre, é povo que é picado por cobra. Será que Deus está mais disposto a ferir seu povo do que em abençoá-lo? Muita gente que não conhece a Bíblia, quando se aproxima de textos onde Deus emite seus juízos, fica se perguntando por que Deus faz isso, ou por que Ele é tão bravo. Portanto, a ignorância quanto a Deus estabelecer alianças com seu povo torna incompreensível, se não, ao menos estranha, a relação que Ele estabelece com esse povo, o povo de Israel, no Velho Testamento. E de que modo essas alianças podem ser compreendidas e devem ser compreendidas? Primeiro, a história do povo de Deus não é uma história aleatória, onde em cada livro Deus levanta uma super história diferente, com uma aventura, e ali ele desenvolve uma história particular. Não, a história é unificada. Significa que cada livro da Bíblia corresponde a uma continuidade daquilo que é uma única história, se finaliza na pessoa do Filho. Significa também que, ao Deus propor alianças e estabelecê-las, Ele faz algo que, no mínimo, deveria nos deixar extremamente assustados. Deus propõe alianças, e eu tenho uma aqui no dedo, sou casado. Deus propõe alianças, ou seja, estabelece um relacionamento com alguém, ou melhor, com um povo infiel. Eu pergunto para você, se você estivesse diante de alguém com quem gostaria de se casar, se você se casaria com essa pessoa compreendendo que ela já lhe foi infiel várias vezes. E se você pudesse escrutinar o coração dela, olhar bem lá no fundo, e pudesse ver que ela lhe será infiel, você firmaria tal aliança? O livro do profeta Oséias deixa isso muito claro. E Deus firma a aliança com o povo infiel. Logo,
ao pensar em alianças, não pense em duas partes que estabelecem um acordo amarradinho, fechadinho e todo mundo cumpre. Não, Deus cumpre. E não, Deus não foi surpreendido. A aliança que Deus estabelece com o povo de Israel e com a igreja é uma aliança consciente de nosso adultério espiritual, de nossa infidelidade contínua, de nossa deslealdade diária. Portanto, ao falar que Deus trata com o seu povo em formato de aliança, se assuste, Deus sabe quem somos. E se você fica pensando mais ainda, você pensa em por que ele faz isso? Muito simples. Quando lemos Jeremias 31:3, é lindo perceber que Deus fala assim: com amor eterno te amei e com benignidade te atraí. O livro de Jeremias diz com amor eterno. Sabemos que Deus, o Deus que existe, o Deus verdadeiro, o Deus único verdadeiro, ele é triuno. Essencialmente um Deus apenas, mas que se revela em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esse Deus eterno e triuno tem entre suas pessoas uma aliança pactual. Deus tem um relacionamento de aliança. O Pai tem aliança com o Filho com o Espírito com o Pai. Significa que Deus em si, em sua essência, se relaciona em si mesmo com alianças. Logo, ao Deus se relacionar conosco, não seria diferente o fato de que Deus nos traria seu próprio relacionamento interno para nós. Então não devemos nos assustar com o fato de que Deus nos propõe alianças. Deus é um Deus de aliança. Fez aliança com Adão, fez aliança com Abraão. Ele foi fazendo alianças com cada etapa da raça. E cada etapa da raça descumpriu a sua parte da aliança. E isso é importante, porque quando Deus nos chama para uma aliança, Ele nos chama para dentro de si. Ele nos chama para si mesmo, para essencialmente aquilo que Ele é. João 17, o Evangelho de João 17, 20 e 21 diz assim, numa palavra do próprio Jesus Cristo: Pai, eu não peço somente por estes, ele apontava para os discípulos diretos, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti, também eles estejam em nós. Deus nos chama para um relacionamento semelhante à Trindade. Deus nos chama para dentro de si. Logo, ao pensar em Deus nos amar, não pense em improvisos, não pense em uma categoria menor de amor, não pense que Deus faz uma coisa do tipo: eu amo o meu filho Jesus e vocês com o que sobra. Não! Isso é grandioso. Nós temos dificuldade de amar 2, 3 pessoas do mesmo modo, sim ou não? Sim! Às vezes a gente tem dificuldade, tem famílias que têm dificuldade de amar os filhos de modo equilibrado. Deus nos ama e nos chama para um relacionamento tal como a Trindade. Nos chama para dentro de si, um amor eterno, e nos atrai desde antes da fundação do mundo para esse amor. O amor de Deus, o amor da aliança que Deus faz conosco, é um amor maior do que temos capacidade de pregar explicando com palavras nesse culto. E por isso, quando nós estamos diante de um profeta do Velho Testamento, quase que trovejando, quase que lançando fogo sobre o seu povo, sabe o que nós estamos falando? Nós não estamos falando de como seu pai, sua mãe, seu esposo, seu marido, sua esposa briga com você quando você é infiel. Nós estamos falando de um Deus que te ama desde antes da fundação do mundo, Efésios capítulo 1. E quando nós estamos diante desse Deus, Ele está te amando e preparando o teu caminho desde antes da eternidade passada. E isso é grandioso. O povo de Deus, quando compreende o amor de Deus e a grandeza e a eternidade desse amor,
ele se constrange, ele se vê indigno desse amor. E Deus nos chama para esse amor, o amor de Jesus, o amor eterno de Jesus. Joel, onde você leu aí, Joel está desesperado. Joel é um profeta sem data, ele é um profeta sem muitas verificações de qual é o ano de Joel. Alguns dizem 600 a.C., outros dizem não, 400, uns dizem é pós-exílio, outros dizem não, é mais ou menos lá depois de Joás, o rei de Israel, mas ninguém sabe ao certo. Fico aqui com aqueles que acham que é mais tarde, ou mais tarde para a gente, ou seja, 600. Joel, leia aí comigo. Ele está desesperado. Olha o que ele está vendo. Preste atenção, anciãos, escutem todos os moradores da terra. Olha a pergunta que ele faz: aconteceu algo assim no tempo de vocês ou nos dias dos seus pais? Ele está chamando o povo a prestar atenção. O que a nossa irmã fez agora há pouco, presta atenção. Vocês já viram isso? Vocês já viram um tormento como esse que nós estamos passando? Ele remonta os pais e fala: olha, o que está acontecendo é muito grave. E se você leu comigo o capítulo 1 naquela hora, e a gente pode olhar de novo, uma nuvem de gafanhotos devora todas as plantações. A coisa é tão grave que no verso 7, esses animais, esses insetos, retiram as cascas das árvores. Eles já comeram as folhas, já comeram as videiras, já comeram os figos, eles já comeram as pastagens, os animais não têm o que comer. E eles estão agora comendo a casca da árvore. Está tudo ressecado, está tudo morto, não há nada verde, nada vivo. Joel está falando: vocês estão vendo isso? Eu não lembro de nossos pais terem dito que isso aconteceu. E aí, quando a gente olha esses gafanhotos, você fica pensando: é mais uma praga? Para Joel, não. E Joel sabe que isso não é uma praga, porque Joel conhece Deus e o modo como Deus se move. E eu gostaria que você pudesse ver isso hoje à noite. Vá comigo, por favor, até o livro de Deuteronômio, é o 5º livro da Bíblia, e vá até ele exatamente no capítulo 28. Marco e Joel, voltaremos para lá, mas no capítulo 28 de Deuteronômio nós encontramos uma compreensão de que Joel está apontando para outra coisa. Preste atenção no que você vai ler agora. Deuteronômio capítulo 28 vai nos trazer os apontamentos de Deus abençoando a obediência à aliança que fez com o povo. Repare o verso 1. Se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, o Senhor, seu Deus, exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Se ouvirem a voz do Senhor, seu Deus, sobre vocês virão e os alcançarão todas estas bênçãos. E agora preste atenção nas bênçãos. Benditos serão vocês na cidade, benditos serão vocês no campo. Bendito será o fruto do seu ventre, o fruto da sua terra, o fruto dos seus animais. E benditas serão as crias de suas vacas e ovelhas. Bendito será o seu cesto de cereais, e bendita será a sua amassadeira de pão. Benditos serão vocês ao entrar, benditos serão vocês ao sair. O Senhor fará com que os inimigos que se levantarem contra vocês sejam derrotados na presença de vocês. Eles virão contra vocês por um caminho, mas fugirão da presença de vocês por 7 caminhos. O Senhor determinará que a bênção esteja nos seus celeiros, em tudo o que colocarem a mão. Ele os abençoará na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. O Senhor os constituirá para si um povo santo, como prometeu com juramento, se guardarem os mandamentos do Senhor, seu Deus, e andarem nos seus caminhos.
e todos os povos da terra verão que vocês são chamados pelo nome do Senhor e terão medo de vocês. O Senhor lhes dará abundância de bens no fruto do seu ventre, no fruto dos seus animais e no fruto do seu solo, na terra que o Senhor prometeu dar a vocês sob juramento aos seus pais. O Senhor lhes abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à terra no tempo certo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações, porém não tomarão emprestado. Nossa! A obediência daquele povo, a aliança que Deus fez em juramento, dali decorreria bênçãos materiais. Mulheres não seriam estéreis, a chuva cairia, os povos admirariam, e eles seriam chamados povo santo do Senhor. Porém, o desprezo a essa aliança está logo em seguida. E Deus adverte que o desprezo a esta aliança também incorreria em determinadas questões. Verso 15. Porém, se não derem ouvidos à voz do Senhor, seu Deus, deixando de cumprir todos os seus mandamentos, os seus estatutos que hoje lhes ordeno, então virão sobre vocês e os alcançarão todas estas maldições. Malditos serão na cidade, malditos serão no campo. Maldito será o cesto dos seus cereais, e maldito será a sua amassadeira de pão. Maldito será o fruto do seu ventre e o fruto da sua terra, e malditos serão as crias das suas vacas e ovelhas. Malditos serão vocês ao entrar e malditos serão ao sair. O Senhor mandará sobre vocês a maldição, a confusão e a ameaça em tudo o que empreenderem, até que vocês sejam destruídos e pereçam repentinamente, por causa da maldade das suas obras com que vocês me abandonaram. O Senhor fará com que a peste se apegue a vocês até que os consuma da terra em que vão entrar, da qual tomaram posse. O Senhor os ferirá com fraqueza, febre e inflamação, com calor ardente e seca, com crestamento e ferrugem nas plantas, e isso os perseguirá até que vocês pereçam. Me acompanhe no verso 38. Vocês lançarão muita semente no campo, mas colherão pouco, porque os gafanhotos irão consumir tudo. Vocês plantarão e cultivarão muitas vinhas, mas não beberão vinho, nem colherão as uvas, porque os vermes acabarão com tudo. Em todo o seu território vocês plantarão oliveiras, mas não terão azeite para se ungir, porque as azeitonas cairão. Vocês gerarão filhos e filhas, mas ficarão sem eles, porque serão levados ao cativeiro. Verso 42. Todas as árvores e os frutos da terra de vocês serão consumidos pelos gafanhotos. Meu Deus. Joel, e você vai ver isso, está clamando, não porque não tem comida, mas porque ele, como profeta, tem consciência de que aquilo é um sinal de afastamento. A aliança, a relação com Deus foi abandonada. E Deus desfere seu golpe soberano contra o povo. E tudo isso que você está lendo você encontra em Joel. Porque nesse momento o profeta, que entende a aliança que Deus fez com o seu povo, percebe que não é somente o acaso. Deus está atacando aquele povo. Deus está fazendo juízo contra aquele povo. E se você for até o verso 47, você vai entender profundamente como isso toca o ser de Deus. O verso 47 do mesmo capítulo que você está diz assim: vocês não serviram o Senhor seu Deus com alegria e bondade de coração, apesar de terem abundância de tudo. Aquilo que aparentemente são regras cumpridas, leve a oferta até o templo, faça as orações, o culto, os cânticos, aquilo tudo que tem uma aparência ou uma roupagem apenas litúrgica, né? Eu vou até ali, eu oro, eu levanto a mão, aí eu leio, eu abro a Bíblia, eu dou oferta. Aquilo tem uma aparência de vamos continuar fazendo que Deus está vendo. Não. Aqui no profeta Joel ele não disse que o culto parou.
O profeta Joel não disse que pararam de dar oferta ao templo. O profeta Joel sabe que aquilo que nós entendemos como atitude externa das nossas liturgias, na verdade é uma atitude interna. Deus está falando: você abandonou a alegria com o que se aproxima de mim. Você abandonou a verdade espiritual por trás dos seus atos externos de religiosidade. E por vocês terem abandonado isso, me levanto contra vocês. Perceba que não é sobre o quão bom desempenhamos o nosso papel de pregador, de quem canta ou de quem dá oferta, mas é aqui dentro que acontece. Ele está olhando para aí para dentro. Você que veio aqui nos visitar e tem uma igreja, ele está olhando o modo como tu se aproxima para servir. Deus olha para o íntimo do coração do homem e vê o que ninguém vê. Ele vê o que o seu pastor não consegue ver. Ele vê o que ninguém é capaz de perceber, porque às vezes você presta um serviço religioso tão aparentemente perfeito. Joel não disse: vocês pararam de ir ao templo. Joel sabe que a aliança foi quebrada aqui e que Deus foi desprezado no íntimo do coração daquele povo. E eu gostaria de, nesse momento, buscar contigo, talvez no primeiro ponto de contrição, o modo como você está sentado aqui cultuando a Deus, o modo como se aproxima da Bíblia quando a abre, da oração quando ora. De que modo? Com alegria ou com arrastar? Eu pergunto para você, se você tivesse que conviver com alguém que se arrasta para te encontrar, se você tivesse que conviver com um cônjuge, com um pai, com um filho, que te vê quase que te fazendo um favor, sem alegria, como você se comportaria? Ah, vai embora. Você não quer estar aqui, vai embora. Não é isso que você diria? Vejo nos teus olhos, você não quer estar aqui. Vai para casa. Você não quer, você não vem. Chega um momento em que a gente mesmo se estorva quando vê que alguém parece estar arrastando uma bola de ferro para nos ver. Deus desfere um golpe dizendo: vocês abandonaram a alegria de me servir. Tinham abundância de tudo e tem, mas estão diante de mim como que arrastando um peso. E ele diz em seguida: por isso eu vou entregar vocês aos inimigos. Gostaria que você pensasse comigo essa noite, de que modo se aproxima de Deus, de que modo serve em tua igreja, com que disposição de espírito se apresenta essa noite, até mesmo para que possamos prosseguir. Devemos nos examinar nesse momento. A infidelidade do homem é estar com Deus e suspirar no coração pelo pecado. Essa é a infidelidade da raça. Estamos com Ele pensando: mas se eu pecasse nisso não seria tão grave assim. Mas se eu me atrasar um pouco, se eu não estiver trabalhando tanto, se eu, sabe, talvez a gente chama esse juízo quando oferta nada a Deus, achando que a nossa religiosidade vai convencer a mim, vai convencer o teu pastor, mas não convence o Espírito Santo. Ele vem com juízo. Eu gostaria que você pudesse voltar ao livro de Joel. Mas o que está acontecendo então? Joel está gritando a plenos pulmões: olhem, vocês nunca viram isso. E ele está falando isso por um motivo muito simples. O povo está de repente olhando para as tragédias sem a percepção de que está desprezando a Deus. Aí você pergunta: então eu sei porque que eu bati de carro. Entendi. Eu sei porque que eu estou com fome lá em casa. Não, você não sabe. Aquele povo não tinha o Espírito Santo derramado sobre a vida deles. Os profetas tinham o Espírito Santo. Sacerdotes podiam receber o Espírito Santo. Mas o povo não. Como o povo descobria que estava quebrando a aliança com Deus?
quando as maldições decorrentes da quebra da aliança aconteceram. Era como se Deus pudesse mostrar para eles: olha, quando acontecer isso, como você não tem Espírito Santo dentro de vocês vão perceber. Não tem o boi não está dando os filhos, sua esposa não tá tendo neném, a comida está faltando, o gafanhoto está vindo. Fica atento. Esse era o modo como Deus dizia o seguinte: vocês estão descumprindo. Não é hoje isso, é ontem. O Espírito Santo não estava derramado sobre Israel de forma total, apenas em pessoas que Deus usava. Então o modo como Deus alertava o povo, você está entendendo? O modo como o povo via que ele estava transgredindo era através das bênçãos materiais. Deus tirava, e aí até o mais leigo, que já tinha ouvido falar da aliança, falava: eu acho, se está faltando chuva demais, o gafanhoto está destruindo tudo. Lembrei, Moisés falou que quando nos afastássemos de Deus, ele tiraria todas essas coisas. Deus é bom. Dá até um modo para esse povo, sem o Espírito Santo, perceber que estava ferindo Deus. Mas Joel não para. Ele não para porque ele não olha para esse tipo de atuação como um mero acaso e avança. Observe, ele avança. Ele percebe a quebra da aliança. Então ele avança e ele vai dizer o seguinte, ele vai falando ainda no capítulo 1, verso 8: lamentem assim como a virgem vestida de roupa feita de pano de saco lamenta a morte do seu noivo. Na casa do Senhor foram cortadas as ofertas de cereais e as libações, os sacerdotes, os ministros do Senhor estão lutados. Joel começa a ficar atento a outras pessoas. Gente, olha, o templo não está sendo assistido. Os homens que cuidam do templo, os sacerdotes, as ofertas a Deus não estão acontecendo. Estamos sendo infiéis. Estamos quebrando a aliança, estamos desprezando Deus. Essas tragédias vão trazer para Joel, e aí o profeta, é muito interessante observar que os profetas do Velho Testamento, eles não são oniscientes. Então eles às vezes estão falando de coisas que vão se desdobrar em fatos do futuro. Então Joel está falando assim: olha, a gente tem que mudar. Sacerdotes, olha a atenção no verso 13: sacerdotes, vistam roupa feita de pano de saco e planteiem. Ministros do altar, lamentem. Ministros do meu Deus, venham e passem as noites vestidos de pano de saco, porque no templo do seu Deus não há mais oferta de cereais e libações. Proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene, reúnem os anciãos e todos os moradores dessa terra na casa do Senhor seu Deus e clamem ao Senhor. Joel está falando: gente, será que sou eu que estou vendo? Está todo mundo frio. Vocês estão achando que isso é normal? Isso não é normal. Aí Joel aponta para o futuro. Ele vai mostrar que tudo que ele está dizendo é apenas uma sombra. E ele dá um grito. Verso 15. Ah! Que dia! Porque o dia do Senhor está perto. E ele vem como destruição da parte do Todo-Poderoso. Joel admite: isso é uma sombra. O pior está por vir. Isso é uma sombra. As tragédias que o povo estava tendo eram apenas uma espécie de vislumbre daquele golpe fatal com o qual Deus ferirá toda a raça humana rebelde. As tragédias eram sombras de juízo divino. Nós podemos ver isso em alguns pontos. Você vê violência exacerbada, o mundo é repleto de violência. Você vê doenças, pestes, fome, miséria, famílias destruídas, traição, infidelidade, maldade. Isso tudo é por conta da quebra da aliança de Adão, o primeiro homem. E toda essa maldição está sobre a terra. E ela está até hoje sobre a terra. Somos sustentados pela graça, mas amaldiçoados pela queda. E até hoje isso tudo está como uma espécie de: olha, se isso é terrível, se Mussolini, se Hitler, Gengis Khan, se os piores homens da humanidade, por assim dizer, os que fizeram os piores feitos, se você acha aquilo terrível, prepara a tua mente, porque você não consegue alcançar o dia do Senhor. A Bíblia relata que esse dia será de tal modo terrível que as pessoas chamarão pela morte, e a morte não vai vir, porque elas estão sendo torturadas de verdade, elas estão sendo esmagadas. Deus virá com um golpe poderoso e esmagará a humanidade rebelde. Joel está olhando para o futuro. Ele olha e fala: meu Deus,
E ele é um dos primeiros da sua data, junto com alguns outros profetas, a apontarem para um juízo que viria bem depois e que ainda não veio. A ponto, eu não sei se você consegue perceber, mas a gravidade é muito grande e ela entra pelo capítulo 2, a ponto de Joel continuar dizendo: toquem a trombeta em Sião e deem o alarme no meu santo monte, que todos os moradores da terra tremam, porque o dia do Senhor está chegando, já está próximo. É dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e densas trevas, como a luz do amanhecer sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, como nunca houve igual desde os tempos antigos, nem haverá outro depois dele pelos anos seguintes, de geração em geração. À frente dele vai fogo devorador, atrás dele vem chamas destruidoras. Diante desse povo a terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele fica devastada como um deserto, nada lhe escapa. O verso 11 define cabalmente esse dia. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque o seu arraial é enorme, e quem executa as suas ordens é poderoso. Sim, grande e muito terrível é o dia do Senhor. Quem o poderá suportar? A angústia do profeta se desdobra para o fim dos tempos. E o que Joel faz? O que ele faz? Qual é o apelo do profeta? Qual é o apelo do profeta hoje? Porque eu tenho certeza de que Deus está examinando os nossos corações em relação ao culto que prestamos. Qual é a dimensão que temos de estar diante, como a irmã leu para a gente, estar diante do pronunciamento real? Joel apela desesperadamente. O verso seguinte, o verso 12, ele diz: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. O verso 13, ele ataca a religiosidade: rasguem o coração e não as suas roupas. Os sacerdotes, os fariseus, ou depois dos fariseus, mas os sacerdotes tinham como objetivo, rasgando as roupas, mostrar o seu pranto, toda a sua dor, rasgavam a parte de cima da roupa, rasgavam na frente dos outros, batiam no peito, jogavam cinzas. E Joel está falando: não rasga a roupa não, rasga o coração. Não adianta você terminar o culto, ficar aqui chorando, se na verdade você está lamentando, porque na verdade você não vai mudar nada. Arrependimento, mudança de mente. Arrependimento, eu não quero mais, eu tenho nojo disso. Rasga o coração, Joel está falando. Convertam-se, não finjam arrependimento. Joel viu hipocrisia. Ele viu que o povo já tinha talvez lamentado, mas não com todo o coração. E aí sabe o que acontece? É maravilhoso isso, maravilhoso. Deus responde àquele povo naquele momento. Olha que maravilha. Deus responde àquele povo. Deus responde aos apelos. Joel, que vai apelando ao povo para que se arrependa, do verso 12 até o verso 17. No 18, olha o que acontece. Então o Senhor teve grande amor pela sua terra e se compadeceu do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo: eis que lhes envio o cereal, o vinho e o azeite, e vocês ficarão satisfeitos. Nunca mais farei de vocês motivo de zombaria entre as nações. Se você for até o verso 23, olha que maravilha. Filhos de Sião, alegrem-se, exultem no Senhor seu Deus, porque Ele lhes dará chuvas em justa medida, fará descer como no passado as primeiras e as últimas chuvas. As eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de vinho e de azeite. Restituirei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, o migrador, o devorador, o destruidor, e o meu grande exército que enviarei contra vocês. Vocês terão comida em abundância e ficarão satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Isso é maravilhoso. A palavra de Deus diz que Deus lança o seu juízo contra aqueles que lhe desobedecem até terceira e quarta geração, mas é misericordioso com até 1000 gerações daqueles que lhe obedecem.
Logo você hoje pode estar pensando assim: será que se eu abrir meu coração diante de Deus hoje, Ele vai me ouvir e vai te ouvir? Rasgue esse coração hoje. Pede que o Espírito Santo entre em você, clame pela presença do Senhor nesse momento. Clame. Não se importe que o pregador ainda vai continuar pregando. Clame. Fale: Senhor, eu preciso desse arrependimento. Eu não quero experimentar o grande juízo de Deus. Escute, se você não se converter, você vai ser esmagado por Jesus Cristo. Ele vai vir com toda a fúria contra você, porque você rejeitou todo o amor de Deus. Não pense que o fato de estarmos em um ar refrigerado, em uma sala aparentemente segura, é seguro. Não, estamos diante de Deus. O que pode ser seguro? Só Deus. Só se você estiver com Deus essa noite, você está seguro. Sem Ele, tu é inimigo dele e vai ser tratado como inimigo. Agora, sobre este olhar, examine sua hipocrisia religiosa. Sobre esse olhar, examine a sua vida falsamente cristã. Sobre esse olhar, examine a sua passividade diante desse culto. Sobre este olhar, examine a tua vida. Você hoje estaria diante de Deus com a segurança de que Cristo é o seu juiz. Você hoje estaria diante de Deus com a segurança de que não vive uma vida hipócrita religiosa. Você hoje se apresentaria diante do Senhor, diante de quem toda a terra, os céus fogem de medo diante da grandeza. E você estaria olhando e dizendo: morri com Jesus. Se não, é na direção do juízo que você está indo. Não é porque seu carro bateu, não é porque não tem comida em casa, mas é porque você está indo na direção do único que poderia te salvar, mas está indo na direção dele como um inimigo. Mas garanto a você que um coração contrito, quebrado, compungido, Deus não te surpreende. E aí, o que acontece? Maravilhoso. É maravilhoso. É maravilhoso. O povo se compunge. O profeta consegue. Talvez o profeta consegue melhor do que eu hoje. O profeta consegue, com o Espírito Santo, tocar o coração do povo. O povo se arrepende. Deus fala: vou retroceder. Esse gafanhoto que estava, você leu há anos. Você leu? Há anos vocês estão vivendo isso. Vou tirar. Eu vou botar comida. A chuva vai voltar. Mas parece que quando nós falamos de Deus, nós não temos noção de que Deus é esse. O gozo e a alegria de Deus em pronunciar bênçãos não param. E no verso 28 do capítulo 2, o mesmo Deus que esmaga aqueles que rompem sua aliança, o mesmo Deus promete algo para muito além das expectativas. E acontecerá depois disso que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão, os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Deus promete um anúncio de um encharcamento. Deus está pronunciando bênçãos e bênçãos e bênçãos. E aí, depois que o povo se quebranta, que o coração do povo é derramado diante de Deus, Deus fala: eu vou te restaurar. Eu vou botar a comida na sua mesa, mas eu não vou fazer só isso. Eu vou derramar, eu vou varrer a terra com a minha presença. Eu vou colocar sobre todo o mundo a minha presença gloriosa. Eles experimentarão o meu amor como meu filho, como o Espírito Santo, como nós experimentamos.
Ele derrama sobre o povo de Deus numa visão futura, e essa visão se cumpre em Atos capítulo 2, onde o povo recebe o derramar do Espírito Santo. E aí, aquilo que Joel profetizou e Pedro deixa muito claro, é sobre isso. É sobre profetizar as grandezas de Deus. Se você puder observar, ele vai falar o seguinte, o verso 28, parte final: os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Não é para vocês, mas os filhos de vocês falarão das grandezas, da beleza, e vão sentir a minha presença gloriosa. Não será um juízo, será um derramar de bênçãos espirituais. A nova aliança de Jesus Cristo, a nova aliança de Jesus Cristo é a aliança onde pode faltar feijão, emprego, comida, os inimigos vêm. Incrivelmente parece que as coisas não estão como deveriam, ou parece que o pessoal que vive só para isso vive muito bem, né? Mas era sobre uma promessa maior: o povo se alimentaria da própria glória de Deus. Você está aqui hoje porque essa promessa foi cumprida em Cristo Jesus. Ele cumpre a antiga aliança, e a infidelidade do seu povo é lançada sobre suas costas. Ele derrama seu sangue e recobra e toma para si seu corpo e derrama o seu espírito. Ele pede o nosso corpo miserável e lhes dá o seu espírito. Ele pega nossos pecados e lhe dá os seus méritos. Ele pega toda a nossa infidelidade, toma para si e nos dá a permanente fidelidade de Deus em nossos corações, escrevendo a lei de Deus em nossos corações, de tal forma que você que tem Jesus sabe do que eu estou falando. Você peca às vezes, você às vezes se afasta por alguns instantes da presença de Deus, e logo aquele Espírito Santo incomoda, ele te atrai, ele te puxa. Você sente que precisa estar diante da Bíblia, precisa orar, precisa estar com os irmãos. Sabe por quê? Porque não era mais sobre uma experiência com o Espírito Santo que o Velho Testamento falava. Era uma permanência da pessoa de Deus na sua vida. Deus em nós. O Emanuel, Jesus Cristo, trouxe o Espírito Santo permanentemente para a raça humana. E é sobre isso a nova aliança. O povo da igreja, o povo da aliança. E é interessantíssimo a gente citar, Paulo está defendendo lá, que olha, não fica pensando se você come, se você não come, respeita o fraco, o que come, come para Deus, o que não come para Deus. E aí lá em Romanos capítulo 17, Paulo, eu não digo que ele estava impaciente, mas ele termina a coisa, olha, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Você quer ver se você tem o Espírito Santo? Está faltando tudo, você está em paz. Você quer ver se o Espírito Santo está gritando no seu coração? Você busca a justiça de Deus, os mandamentos de Deus, e tem prazer nele. Você quer ver se você tem o Espírito Santo? Para qualquer pessoa, o que tu vive poderia ser motivo de desgraça, e você está alegre. Alegre porque foi humilhado pelo nome do Senhor. Alegre porque foi esmagado pelo testemunho de Cristo. Alegre porque, apesar de todas as injúrias que recebemos por amor de Jesus, a alegria do Senhor é a nossa força. Paz, justiça e alegria. Não mais vinha, figos, animais. Todas as nossas irmãs da igreja grávidas. Não. Essas promessas não estão sobre a segunda aliança. A segunda aliança é o Espírito Santo em nós. Hoje, eu lhe pergunto, você tem o Espírito Santo? Hoje eu te pergunto, você tem paz, aquela paz que só o Senhor Jesus pode dar? Você busca a justiça e a verdade do reino dele, mesmo sabendo que isso comprometerá toda a sua vida e todo o pseudo sucesso que o mundo te oferece?
Você tem alegria mesmo nos momentos mais desafiadores, momentos onde você pode imaginar que não estaria mais nem vivo e você está lá, sorrindo com lágrimas. Ser salvo em Jesus é só ter Jesus, tendo ou não tendo, mais nada. Ser salvo em Cristo Jesus é ter a presença permanente do Espírito Santo. Joel olhou e viu o futuro. Ele viu a gente. Ainda não era para ele, mas chegou para nós. Jesus Cristo nos deu o seu Espírito. E essa noite, o Senhor chama homens e mulheres ao arrependimento. O Senhor chama homens, mulheres, velhos, crianças a profetizarem o nome de Deus, a realmente entenderem que a vida de um homem, de uma mulher, não consiste nos bens que ele tem. A aliança mudou, é de maiores e superiores promessas. O Espírito Santo está aqui hoje. Se você não conhece essa paz, essa justiça e essa alegria, você não é salvo. E eu clamo ao Senhor que Ele venha lhe salvar essa noite. Se você busca outra justiça, outra paz e outra alegria, você não tem Jesus. Pode ter ido para a igreja quantos anos você quiser, você não tem Jesus. Você precisa dele. E precisa rasgar o seu coração essa noite. Eu te convido a orar.